a manhã especial para nós, por tratar de conscientização missionária. Eu quero te convidar a estar em pé, com a permissão da sua tribuna. Quero te convidar a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo número 16. Enquanto você localiza, louvar a Deus, para vir de todos os amados, todos os representantes de Deus missionário de Timóteo de Camboriú, bem como os representantes de fora, pastor Natanael, missionário Carlos Douglas, meu amigo, parceiro, pastor Vanderlei, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, amados, pastor Donizete, que foi um instrumento de Deus aqui, me deixou bem à vontade com as suas palavras, todos os amados, sem exceção, peço perdão pela falha da memória, a Assembleia de Deus de Milagres que veio comigo de Austin, Nova Iguaçu, obreiros, obreiras, enfim, evangelista André Marcelos, que é o meu primeiro vice. Deus possa abençoar cada caravana. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com os amados, né? Eu quero destacar aqui na Assembleia de Milagres o amado que nós abraçamos há pouco tempo, o presbítero Pedro Paulo. Dá um sinal aí, Pedro Paulo. Pedro Paulo é uma história de superação, irmão, exímio pregador da palavra de Deus, homem de Deus. Nós abraçamos este homem e estamos o ajudando a divulgar o seu ministério. Capítulo 16, versículo 13. Para nós ganharmos um pouquinho de tempo, vamos lá? Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga estou com sede. Quem achou, diga eu estou com fome da palavra. Eu estou com fome da palavra. Então vamos saciar essa fome e sede. Capítulo 16, versículo 13, narra assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Coloque sua Bíblia no lugar, pega na mão do teu irmão. Vamos ter um breve momento de oração, para que Deus possa nos dar eloquência e concentrações que ouvem, para que possamos sugar toda a palavra de Deus, tudo que Deus tem a falar para nós, para que nossa vida seja feliz, ampla e abençoada. Começa da agora, se você está ligado, vai. Aleluia. Deus eterno e Deus amado, Deus bendito, aprove o Senhor na manhã, na tarde deste dia, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, para agora usar-me com providência do Senhor. Quero usar-me, ó Pai, agora eu quero ser usado como um instrumento do Senhor para proclamar os seus oráculos e a tua palavra. Neste momento, meu Pai, suma-se meus conceitos, concepções, Pai, eu quero ser apenas porta-voz do Senhor. Ao Senhor da glória, como João Batista, que não era uma voz que clamava no deserto, mas era a voz do que clamava no deserto. Meu Pai da glória, eu quero ser a tua voz, Senhor, eu quero ser a tua boca, meu Pai, quero ser instrumento abençoador, e através de mim, meu Pai da glória, um mapa seja dado à mão dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, e lendo este mapa, uma percepção e discernimento do teu Espírito Santo, o teu povo possa chegar até o tesouro escondido. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor separara esta tarde para falar com o teu povo. Tão certo, meu Pai da glória, e o Senhor vai falar com aqueles presentes, com nossos amigos internautas, meu Pai, estão conectados, ó Pai da glória, por via satélite. Fala com o teu povo também, por meio de tua onipresença,
especial registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, que é o capítulo 16. Os evangelhos, cada um deles, contam a história de Jesus, contam a biografia de Jesus. Portanto, todos os evangelhos, os 4, eles falam de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo os relatos de João. O Evangelho de Jesus por Mateus é o Evangelho com cara de leão. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, vai nos contar sobre uma visão magnífica que o profeta Ezequiel ele teve. Ele viu um querubim com 4 faces, uma face de leão, uma face de boi, uma face de homem e uma face de águia. A face de águia é o Evangelho escrito por João. A face de homem é o Evangelho escrito por Lucas. A face de boi é o Evangelho escrito por Marcos, e a face de leão representa o Evangelho escrito por Mateus. Mateus escreve para os judeus, tentando mostrar aos judeus que o nosso Jesus, o Jesus que eu sirvo, que salvou a minha alma, que salvou a tua alma, que me lavou e me redimiu pelo seu sangue, ele tem a cara de leão, tendo a cara de leão, ele tem a cara de rei. O capítulo 16 se torna importante para falar de missões, porque o capítulo 16 vai nos contar sobre algumas quebras de vínculos, e eu já quero te dar o título dessa mensagem para melhor compreensão. Eu quero pregar debaixo deste tema: quebrando os vínculos para fazer missões. Escolha um irmão bonito do teu lado e diga para ele: quebrando os vínculos para fazer missões. Certo que alguns vínculos têm que ser quebrados na tarefa missionária. O Senhor Jesus Cristo, quando nos chama, o Senhor Jesus Cristo, quando nos autentica, o Senhor Jesus Cristo, quando nos dá uma chamada, sendo ela pequena, sendo ela grande, profunda ou rasa, o Senhor Jesus Cristo exige que nós quebremos alguns vínculos. O Evangelho aqui, onde escolhi neste capítulo e neste versículo, vai nos contar sobre a história dos discípulos no relacionamento com Jesus. Nós vamos observar nos capítulos anteriores que Jesus está navegando de um lado para o outro no mar da Galileia, e Jesus começa a quebrar o primeiro vínculo, chamado vínculo de posicionamento, porque no mar da Galileia só existiam 2 possíveis posicionamentos. O primeiro posicionamento, superfície. Quem navega sempre vai estar na superfície, mas acontecendo alguma coisa de errado, escangalhando a embarcação, a posição muda de superficial para aprofundamento, ou seja, naquela posição ou naquele ato de navegar, ou superfície ou pior, afundar. E Jesus Cristo agora tira os seus discípulos do mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, e Jesus parece que eu ouço dizendo nas entrelinhas: eu quero vos chamar para a missão, eu quero vos dar uma vocação e quero quebrar os vínculos de posicionamento. Alguém que pensa que fazer missões, alguém que pensa que atender a chamada missionária é levar prejuízo. Pois bem, nós sabemos que atender a chamada missionária tem alguns quesitos, e dos quesitos que nós temos cruz a carregar, e quem carrega a cruz fatalmente vai ser crucificado. A diferença é apenas uma: Jesus Cristo carregou a cruz para depois morrer. Nós que somos chamados para a tarefa missionária, primeiro nós morremos para depois nós carregarmos a cruz. Se tem alguém que entendeu isso, levanta a tua mão e diz em paz de glória: eu sei que você confia de adorar aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que Jesus ele manda um segundo alerta como quebra de vínculo. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus agora afasta os discípulos, também chamados de apóstolos, das imediações de Jerusalém, do centro de Israel. Jesus agora vai entrar naquele que era o maior centro pagão da história do Antigo Testamento. Jesus vai entrar em Cesareia. O Evangelho de Jesus por Mateus vai dizer que Jesus chega às partes de Cesareia, mas Marcos vai nos dar uma ajuda dizendo que Jesus entra nas aldeias de Cesareia de Filipe. Me chamou a atenção essa história e eu fui pesquisá-la. A Bíblia Sagrada agora vai nos contar que
Jesus entrando em Cesareia, começa a tecer alguns comentários e uma interrogação. O que me chamou a atenção é que Cesareia nem sempre foi chamada de Cesareia. Em primeiro lugar, Cesareia era chamado de Panéias, em homenagem ao seu deus patrono chamado Pan. Mas um dia, Herodes o Grande, ele morreu, dividindo o seu reino para os 3 Herodes: Herodes Filipe, Herodes Antipas e Herodes Arquelau. Herodes Filipe agora vai renomear Panéias e vai colocar o nome de Cesareia de Filipe. César em homenagem a Tibério César, e Filipe em homenagem ao seu próprio nome. Pega na mão do teu irmão, para ele dar glória mesmo que forçado nesta noite. A segunda quebra de vínculo se chama quebra de vínculo da bajulação. Existem pessoas que querem ficar do teu lado porque Deus está te promovendo. Existem pessoas que querem ficar do teu lado porque sabem que você tem uma chamada, e lamparina não se coloca debaixo da cama, se coloca no alqueire. Existem pessoas que querem fazer um elo de amizade contigo porque já perceberam que mais cedo e mais tarde o teu ministério vai estourar. Mas nessa noite Jesus vai te mostrar quem é e quem não é nesta tarde. Jesus vai te mostrar os verdadeiros amigos, são mais chegados que irmãos. Segundo jogo para você agora é gostoso. Filipe colocou o nome de Cesareia de Filipe, apenas César era maior do que ele. Mas Filipe, eu vou pegar uma carona no nome de quem tem mais nome que eu. Mas nessa tarde, Jesus está dizendo que mesmo do anonimato, ele faz ter o nome, mesmo do monturo, ele faz se assentar com os príncipes, e mesmo o luxo, o lixo é reciclado e é transformado no artigo de luxo. Quem recebe essa palavra aqui? Jesus agora levando para aquele lugar chamado Panéias, na antiguidade, ele vai começar a fazer uma interrogação. Interessante que ao entrar em Panéias, ou agora em Cesareia de Filipe, vai-se observar uma inscrição dizendo que o Deus Pan ali, ele é o patrono, e Jesus vai para a briga. Diga para o teu irmão ao lado: Jesus, ele gosta de ir para a briga. Diga para o irmão do outro lado: Jesus, ele gosta de ir para a briga. A Bíblia Sagrada fala que Jesus foi um macho e foi circuncidado ao 8º dia. Está aí, eu não aguento e eu vou falar. Para fazer missões e assumir o compromisso missionário, tem que ser macho, muito macho, ou fêmea, muita fêmea. Jesus Cristo, ele chama quem tem caráter, fibra, personalidade, moral, integridade, força de vontade. Se você é um da história, pode levantar a mão de novo e dar mais um glória lindo para Jesus. Jesus vai ali fazer algo que há muito tempo não foi feito, ficou para Jesus resolver. Porque Pan, de acordo com a mitologia, ele era o Deus dos pastores, Deus dos rebanhos e Deus dos bosques. Ou seja, Pan batia no peito no mundo espiritual e dizia: aqui na minha terra quem manda sou eu mando nos rebanhos, a doutrina dos rebanhos quem dita sou eu, o ensinamento que se leciona para o rebanho quem dita sou eu. Pan também batia no peito e dizia: quem manda nos pastores dessa cercania sou eu que dito as regras, sou eu que dito a liturgia de culto, sou eu que digo não contribua para a ação missionária, sou eu que dito as regras. Parece que eu vejo agora Jesus entrando, porque a mitologia também vai nos dizer que Pan dançava com as línguas e ele atormentava todo peregrino que atravessasse aquelas florestas. Pan batia no peito e dizia: sou eu Pan, sou eu que mando, sou eu que aterrorizo, sou eu que assombro. Ou lógico, Pan, ele deriva a palavra pânico. Pan dá origem a pânico. Pan é aquele que bota pânico. Pan é aquele que diz que você vai desistir. Pan é aquele que diz que você não vai conseguir. Pan é aquele que faz você ter medo de cantar, faz você ter medo de pregar, faz você ter medo de assumir essa linda chamada que Deus te deu. Parece que eu vejo Jesus entrando e promovendo um culto fora do lugar de culto que era Israel. Jesus entra naquele lugar, deixa eu conjecturar. Ele fala: Pedro, abre a sua Bíblia. João, abre também. Eu quero que os 12 abram a sua Bíblia. Jesus abre a Bíblia e começa a fazer um culto. Sabe onde foi a pregação daquele dia? Jesus abre a Bíblia no Salmo 23 e vai dar uma lição em Pan, e ele vai dizer: não é você Pan, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Você não deu glória porque não entendeu. Oh, aleluia. Jesus começa a recitar o Salmo 23, mostrando para Pão que quem serve a Deus tem um pastor, e é seu pastor. Quem serve a Deus faz parte do seu rebanho e não se dobra perante filosofia barata. Quem serve a Deus glorifica a Deus com seu corpo, com a sua mente, com a sua boca, com seus atos, atitudes, palavras. Quem serve a Deus já começou a levantar a mão para adorar, porque percebe a presença do pastor e da esta. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada finalmente nos fala que Jesus faz uma interrogação. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lendo sem atenção, parece que esta pergunta é uma pergunta muito fácil, dizendo eu sei responder quem é o Filho do Homem, eu sei responder quem é Jesus, mas a humanidade perdida precisa de missionários que orientem quem é o Filho do Homem. Essa humanidade perdida precisa de pessoas que estejam inflamadas, apaixonadas pela tarefa missionária outorgada por Jesus à igreja, para dizer quem é o Filho do Homem. Eu estive lendo e tentando entender quem que hoje em dia dizem que é o Filho do Homem. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não foi o Salvador, mas foi apenas um profeta vincado numa estaca e não numa cruz. Eles não entendem quem é o Filho do Homem. Para os islamistas ou o islamismo, eles dizem que Jesus Cristo é só um profeta, mas é menor do que Maomé. Para o candomblé, eles dizem que Jesus é Oxalá, ou Senhor do Bom Fim. Para o mormonismo, eles dizem que Jesus não tem muita valia, ele é um Deus menor que os outros. Para a teosofia, diz que Jesus, ele é apenas uma luz, mas todos nós somos luz. Para o catolicismo romano, ele está crucificado ainda, e o seu poder é igual da sua mãe, chamada Maria. Para o kardecismo, Jesus é um espírito que evoluiu, e cada um de nós temos possibilidade de evoluir. Para o budismo, ele é apenas mais iluminado, como foi Buda, o Siddhartha Gautama. Cada uma das religiões tem uma diferente visão sobre quem é o Filho do Homem. Jesus começa a traçar, parece que eu vejo agora, os discípulos pegam uma prancheta e dizem: Senhor, nós levantamos aqui um censo e nós percebemos quem eles dizem que o Senhor é. Nós provocamos agora numa pesquisa e entrevistamos os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os sacerdotes, todos eles, os escribas, cada um deles deu a sua opinião. O primeiro grupo disse que o Senhor é João Batista, o terceiro grupo disse que o Senhor é Elias, e o último grupo disse que o Senhor é Jeremias. Jesus fica entristecido com aquela resposta, porque ele não é João Batista, não é Jeremias e não é Elias. Eles diziam que Jesus era Jeremias, porque acreditavam, segundo Macabeus capítulo 2, o livro da Igreja Católica Pop, diz que Jeremias subiu ao monte, escondeu a arca da aliança, escondeu o tabernáculo e escondeu o altar de incenso. Então eles esperavam que Jesus fosse Jeremias para restaurar o culto no tabernáculo, o altar de incenso e a arca da aliança. Esperavam que Jesus fosse Elias, porque em Malaquias capítulo 4 diz que antes do Messias vir, Jesus ou Deus enviaria o Elias. Pensavam que Jesus não era, mas estava preparando o caminho para o Messias que viria definitivamente. Pensavam que Jesus era João Batista, porque pensava que João Batista era o próprio Messias. Mas eu ouvi dizer, e você também ouviu, João Batista dando testemunho, dizendo: não sou eu, não pego essa glória, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias das suas barcas. Ele tem a mão a soprar, ele limpará a sua era, ele é maior do que eu, ele tem mais do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se for alguém que já é batizado com o Espírito Santo e com fogo, é um sinal de quem é o Filho do Homem. Glória a Deus. Os perdidos não sabem que Jesus Cristo é o Senhor. Para saber que Jesus Cristo é o Senhor, necessita-se de intimidade, necessita-se de relacionamento, necessita-se de ter uma revelação especial da parte do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que os discípulos
não compreenderam na sua pesquisa, censo, enquete, que Jesus Cristo era o Senhor, porque isso só se dá por revelação do céu. Jesus Cristo disse: tudo bem, e em Israel ninguém sabe quem eu sou. Em Israel ninguém pode saber que eu fui enviado pelo Pai. E agora vós, quem dizeis que eu sou? Nessa noite, o Senhor Jesus Cristo está perguntando para você: quem sou eu para você? Nessa tarde, melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo qual é o grau de importância que eu tenho para você. É Deus, aleluia. Nessa tarde, o Senhor está dizendo qual é a profundidade do relacionamento que você tem comigo. Pastor, eu sirvo a Deus, eu subo o monte, eu leio Bíblia, eu faço seminário, eu vivo mergulhado na obra de Deus. Sabe como se averigua o relacionamento de uma pessoa com Jesus? É o relacionamento dela com o seu próximo. E tem muito próximo perdido esperando a palavra missionária resgatar. Você consegue aquilo diferente depois dessa forte extensão do Deus missionário. E a vida está dizendo para você: vai até o perdido, o encanto, e vai até o encanto, e a E Jesus vai continuar a pergunta: já que ninguém sabe do meio de fora, eu vou procurar saber no círculo de dentro. Quem dizem vocês agora? Vós, quem dizeis que eu sou? O Espírito Santo toma Pedro em assalto. Parece que eu vejo agora Pedro com a cotovela João, João a cotovela André, André a cotovela Bartolomeu, a cotovela Mateus, que a cotovela Judas Iscariote, que a cotovela Judas Tadeu, que a cotovela o outro discípulo do seu lado. E ele vai começando a perguntar um para o outro: quem é o filho do homem? 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 Parece que eu vejo o Espírito Santo trabalhando na memória de Pedro. E Pedro começa a pensar tudo aquilo que foi revelador para a humanidade. Teve um pai, Tales de Mileto foi pai da matemática, Heródoto foi pai da história, Hipócrates foi pai da medicina, filosofia política, o pai foi Maquiavel, a sociologia foi pai Emile Durkheim, a psicologia foi pai Wundt, a psicanálise foi pai Sigmund Freud, o protestantismo foi pai, mas já estava lendo glória só para a memória que eu estou forçando, já era para estar com a mão levantada e adorando a Deus. O padre Pedro amigo, rodando de inox. Se você não começar agora a levantar a mão, eu vou falar
missionário, a paixão pelos perdedores. Levanta a tua mão nessa noite, o Senhor vai te levar a quebrar vínculos para fazer missões. Pega na mão dele e agora com ele, pega na mão dele e agora com ele, não deixa eu falar para lá. Pastor, não sente meu olho, Espírito Santo, pega na mão do teu irmão e seja de hoje missionário. É fogo, glória, poder, o Senhor. Pega na mão dele, não larga, pega na mão dele, não larga. Abalar o EPD, baracão, barachão, esse vínculo com a prostituição, Jesus vai quebrar hoje. Esse vínculo com o adultério, Jesus vai quebrar hoje. Esse vínculo com a falsidade, Jesus vai quebrar hoje. Esse vínculo com a mentira, Jesus vai quebrar hoje. Esse vínculo com a preguiça, Jesus vai quebrar hoje. Essa falta de compromisso, Jesus vai quebrar hoje. Esse vínculo com o mundanismo, Jesus vai quebrar hoje. Jesus, onde vai que o pau vai estalar aqui, Jesus vai quebrar vínculos da tua vida para você fazer missões. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Oh, aleluia! Meu Deus, que coisa linda, eu estou sentindo, estou contemplando, é mundo espiritual, mas vamos para a palavra. Jesus vai levantar pessoas aqui hoje. Aleluia! Jesus vai levantar pessoas aqui hoje. Não rebaixe o meu Jesus. O meu Jesus não é Elias, não é Jeremias, não é João Batista. O meu Jesus sofreu muito mais que ele. Não venha me dizer que Jesus, o meu Salvador, é Oxalá. Não venha me dizer como hinduísmo que ele é um avatar, uma reencarnação de Deus. Não venha me dizer com a nova era que o meu Jesus é uma treia. Não venha me dizer como o movimento Rastafari que um imperador etíope foi reencarnação do nosso Senhor. Eu vou te explicar porque Jeremias sofre na cova subterrânea, sozinho. Elias sofre na caverna e Deus manda sair e ungir Eliseu de Abel-Meolá como profeta no seu lugar, recôndito, sem ninguém ver. João Batista na masmorra do palácio. Agora Jesus não. Jesus sobe com a cruz, passa pelo centro de Jerusalém, sobe até o Monte Calvário. Tem uma faixa escrita em 3 línguas. Todo mundo está vendo meu Jesus sofreu no alto. Sabe por que meu Jesus sofreu no alto? Para que no alto você seja exaltado. Se ele foi cortado, é para que você venha para a sua presença e seja inteiro. Se ele foi machucado, é para que você seja sarado. Se ele foi desmoralizado, é para que você seja moralizado. Se ele foi vituperado, é para que você seja santificado. O meu Jesus não sofreu no baixo, o meu Jesus sofreu no alto para dar luz à tua vida. A Bíblia Sagrada vai continuar a sua narrativa. O Espírito Santo toma Pedro e o deixa completamente envolvido. Se nós somarmos as falas dos discípulos todos e somarmos as falas de Pedro, Pedro fala sozinho mais do que todos os discípulos juntos, somando os seus comentários. E por essa ação ou predisposição, o Espírito Santo agora vai pegar Pedro e vai usar Pedro de uma forma grande, o que nós conhecemos como a confissão de Pedro. Pedro agora vai definir o Senhor Jesus Cristo em 2 termos distintos. Ele vai dizer: eu sei quem tu és o Cristo, primeiro termo. Segundo termo, o Filho de Deus. Pedro está tendo um vislumbre da glória e das funções celestiais que agora se encaixam no ministério
Evangelho e na salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeiro ele diz: tu és o Cristo. Cristo não é título, Cristo é função. Pega na mão do teu irmão, vai ficar gostoso esse negócio aqui. Pega. Ele está de cara feia, você vê no lugar errado. Quem está mandando o pregador, obedece, depois fala para ele no final. Pega na mão dele, dá uma balançadinha assim, vem ficar ligado no cu, dá uma balançadinha. Fala assim: Cristo não é título. Fala para ele, fala. Cristo não é título. Fala assim: Cristo não é título. Cristo não é título. Cristo é função. Diga para ele: Cristo é função. Agora eu vou te explicar. Tem muita gente no nosso século, em nossos cultos, em nosso meio, em nossos congressos, que querem título, mas poucos são aqueles que querem colocar a mão no arado e querem que Jesus foi Senhor, Jesus foi enviado. Mas antes de ter título, Jesus tinha uma função definida. Pega na mão dele, pega de novo, pega, sentou do teu lado porque quis, pega na mão dele, pega, diga assim: qual é a tua função no reino de Deus? Diga: Deus não tem trato com vagabundo. Diga: Deus não tem trato com preguiçoso. Diga para ele: qual é? Diga para ele, meu amado, até Jesus tinha função na oração, na vontade, na obra antiga. Qual é a tua função? Está na hora de acordar. Você tem chamada. Glória a Deus. Aleluia. A palavra Cristo, no grego, ungido, em hebraico, Messias, ungido. Porque Jesus Cristo tinha função, você está afirmando e fala de novo. Porque a palavra Cristo significa ungido, e ninguém é ungido sem propósito. Davi, já sei, rei. Eliseu, já sei o que tu fizeste. Acabou de pedir meu pai e minha mãe, profeta. Samuel, já sei, juiz, profeta, rei. Todos que são ungidos têm uma função. Deus conta conosco aqui em cima. O Senhor me dá autoridade para dizer aos senhores, com os meus 31 anos, mas como profeta, o Senhor conta conosco, não vamos decepcionar. Aponta o dedo grande para ele, riste, diga para ele, escolhe um, diga assim: o Senhor conta contigo. Você pode ser pequeno, você pode estar no anonimato, você pode ter pouca força, pouco conhecimento, mas o Espírito desceu nesse culto para te dizer: não me decepcione. Glória a Deus. Quem é ungido passa por uma etapa. A escola bíblica de Jerusalém vai nos ensinar que para que a unção pudesse chegar até o seu uso, ela passava por 4 etapas, chamadas de 4 prensas de Moab. A primeira etapa, a primeira prensa, o azeitona, ela passava pela prensa e ela era destinada à unção do tabernáculo. O óleo fresco do tabernáculo e puro era a primeira moagem da azeitona. Para ser ungido tem que passar na prensa. A segunda moagem daquele azeite era levado para a mesa de Israel como alimentação, óleo ou azeite usado para alimentação, que hoje é usado aqui nesse púlpito para alimentar pessoas, passou na segunda prensa para ter azeite para alimentar multidões de públicos e pessoas. A terceira prensa do azeite vai levar a lâmpada, o azeite e combustível para as lamparinas de Israel. A terceira prensa vai trazer iluminação. Aquele que passa pela terceira prensa não está mais em trevas, porque foi chamada para a sua maravilhosa luz. Agora a quarta prensa do azeite é quando chegamos num patamar de poder ser usados por Deus como vara de repreensão, porque a quarta prensa vai produzir azeite para fazer sabão. Sabão fala de limpeza, limpeza fala de pecado fora, limpeza fala de vergonha na cara, limpeza fala de consertar o meu caminho, limpeza fala de quebrar o vínculo. Nessa noite Jesus está dizendo: eu te impenso uma, dá glória a Deus. Eu te impenso duas, dá aleluia para dar impulsão. Eu te impenso 3, levanta a tua mão. Eu te impenso 4, mas eu te formo antes de um, eu te levanto, eu te transformo. Receba de Deus agora
Senhor te dá função para que você possa bem desempenhar a tua chamada. Tem gente que quer chegar no microfone sem antes chegar na vassoura. Tem gente que quer chegar em reuniões missionários para pregar sobre missões sem nunca ter entregado o panfleto ao perdido. Deus, aleluia. Para combinar a sábia, diga para o teu irmão: não burle as etapas. Não pule as etapas. Missões fala para nós de primeiro 4 etapas, e as etapas são essas: ganhar, consolidar, discipular e enviar. O perdido primeiro é ganho, depois ele é fortalecido, fortificado, depois ele é discipulado na palavra, na escola dominical, no culto de doutrina, no ensinamento do pastor. Depois que ele é ganho, consolidado, discipulado, o Senhor diz: eis aí um missionário para que eu possa usar na minha obra. É tudo por etapa, é tudo por etapa, é tudo. Você tem 31 anos, eu dei minha vida para o Senhor. Minha família foi fundadora de uma igreja. Aos 15 anos eu pregava, aos 17 anos já era diácono. Eu dei minha vida para o Senhor e não me arrependo, porque não há outro caminho, não há outro segmento, não há outro ministério, nem da fazenda, nem da pesca, nem da justiça, que seja maior do que o ministério do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada continua a nos contar a história de Cesareia, e já estou terminando a minha fala por aqui. Jesus, ele é chamado o Filho do Deus vivo. Se é vivo, a Bíblia Sagrada fala que Deus não aceita culto de mortos. Se o Deus é vivo, a adoração tem que ser Viva. A adoração tem que ser Viva. Tem que ser Viva. Pergunta para o teu irmão, porque você não deu um glória ainda e não ouviu. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão, você não deu no culto. Pergunta. Pode ser que ele esteja morto, não sabe que está perdido. Sabe o que você faz? Pega a faixa dessa múmia, começa a puxar, abre esse sarcófago, liberta, tira essa pele e chama lá para fora. Diga para ele: é com poder, com graça, com vivacidade. Jesus está te chamando para uma adoração. Se eu fosse você, eu já estava entrando no manto de mistério de Jeová, porque o negócio aqui está muito forte, está forte. Jesus